é o desejo de garantir direito à cidade. Apresentar um projeto de cidade que dialogue com as pessoas e que fale sobre a concretude e a realidade da vida delas. Eu sou Rafaela Belgarias, assistente social de formação. Estou concorrendo à vereança na cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Comunista do Brasil. Essa candidatura, ela representa a geração dos filhos e filhas da classe trabalhadora que acessaram a universidade, que tem lutado por dignidade, por bem viver, por felicidade, porque felicidade tem tudo a ver com política pública. Felicidade é ter comida na mesa, felicidade é ter tempo de descanso, felicidade é ter trabalho digno, é poder acessar cultura, educação, lazer, é poder amar quem a gente quer amar, compartilhar e encontrar as pessoas que a gente ama. A Constituição de Gênero diz que mulheres, elas são mais frágeis, elas não podem assumir determinados lugares. Dandara era estrategista política do Quilombo dos Palmares. A Quatune era líder política do Quilombo dos Palmares. Teresa de Benguela também era outra liderança, né? Marielle Franco é uma mulher que me inspira muito. E a minha mãe também é uma mulher que me inspira muito. Uma mulher preta, mãe solo, que nasceu e trabalhou, né, desde muito cedo, desde a adolescência, e que dá a sua vida até hoje para criar 3 filhos. Elas me apontam que a liberdade sempre partiu de uma mulher negra. Em diferentes períodos históricos, as mulheres negras, por mais que elas não ganhem capital político desses processos de liderança, na luta por liberdade, essas mulheres marcaram seus tempos e marcaram a trajetória de uma luta contra as injustiças, contra as opressões, contra as desigualdades estruturantes da nossa sociedade. A gente tem um grande desafio nessas eleições, que é derrotar o bolsonarismo, mas a gente também tem as respostas. E as respostas passam, historicamente, pela mão das mulheres negras que sempre lideraram os processos mais profundos de luta por liberdade, de luta por dignidade, que existem a partir de um lugar de coletividade. O Rio de Janeiro é essa cidade que é muito marcada por grupos paramilitares que estão no poder. Combater as milícias, não só no Rio de Janeiro, mas no país, passa para disputar e enfrentar a máfia do transporte no Rio de Janeiro. Para tudo na vida a gente tem que se deslocar. A gente se desloca para acessar educação, saúde, para a gente procurar emprego, para chegar no emprego. E a gente vive numa cidade que, apesar de ser uma das cidades mais ricas do país, também uma das cidades mais desiguais. A dimensão de poder garantir direito à cidade para a população passa muito pelo debate da mobilidade, pelo transporte. Porque controlar o deslocamento das pessoas é sobre ter muito poder. Esse poder paramilitar toma a nossa possibilidade de existência. A gente tem 3 ex-governadores que foram presos com relação à máfia do transporte. A gente hoje vive numa cidade onde tem mais de 29 mil pessoas em situação de rua e uma parcela grande dessa população tem casa, mas não consegue voltar para casa todo dia por causa do preço da passagem. Então, poder garantir tarifa zero no transporte é uma das nossas principais lutas, porque a gente entende, inclusive, que transporte é um elemento importante da política de mobilidade e ele media o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Todo mundo que vive na cidade do Rio de Janeiro, em todas as classes sociais, são impactadas pelas estruturas de transporte, pelas estruturas de mobilidade. O transporte ele é responsável por 40% das emissões de poluentes na cidade do Rio de Janeiro. Falar sobre transporte acessível, de qualidade, é sobre melhorar a qualidade de vida da população, possibilitar caminhos de acesso a direitos. Essa candidatura traz essa inovação de discutir com as pessoas o que significa estruturar as políticas que nos mantenham vivos, que nos garantam dignidade, existência e direito à cidade. A forma como essa cidade se organiza, ela produz para os territórios periféricos, suburbanos e favelados, políticas de interdição pela negligência e pela exceção de serviços essenciais. No âmbito da saúde, políticas de saúde mental é a possibilidade de a gente usufruir de vida. A doença que mais nos incapacita é a depressão, principalmente pela violência que estrutura essa cidade nas operações que são organizadas contra os territórios de periferia pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, produzem interdição da maioria dos corpos que são corpos marcados por estigmas, corpos negros, corpos femininos, corpos LGBTs, uma narrativa que olha para a favela, que olha para as periferias, que olha para o subúrbio e diz que são lugares incivilizados. A gente tem um desafio nessas eleições
que é mais do que derrotar o bolsonarismo, é disputar a população para entender que esses grupos ultraconservadores estão muito pouco preocupados com as vidas das pessoas, né? E parte de disputar isso é falar sobre o cotidiano das pessoas, falar sobre o que de fato impacta a vida das pessoas. Implementar creches e horários integrais de 8 às 18, porque isso faz toda a diferença na vida das mulheres trabalhadoras. E hoje na Câmara Municipal não tem nenhum mandato que enfrente, que fale sobre o cotidiano da vida das pessoas. Essa candidatura, que é o acúmulo dessas gerações que tem lutado por dignidade, que tem produzido inovação a partir das oportunidades de acessar a universidade, a gente vai junto disputar um projeto de cidade radical, um projeto de cidade que garanta dignidade para nós, que garanta direito à cidade, que garanta tarifa zero nos transportes, que garanta creche em horário integral para as mulheres trabalharem, mas escola também em horário integral para que as crianças possam ter oportunidade de usufruir de sonho e projetar futuro, que coloque no centro da política as demandas de quem mais paga imposto, quem é mais impactado pelo Estado. A capital, o Rio de Janeiro, ele tem um poder e um papel muito importante. Colocando a política no que é mais material e concreto da vida das pessoas, é a possibilidade, inclusive, da gente derrotar e dar fim ao tamanho e à crueldade e à brutalidade que é o bolsonarismo hoje no nosso cotidiano. As eleições municipais, elas são muito importantes porque as pessoas vivem nas cidades e as pessoas experienciam a desigualdade nas cidades.